maravilha no meu dia a dia, e que maravilha ter a sua companhia. Deus, Ele age, Ele faz, Ele opera e Ele tem seus instrumentos para que isso aconteça. E a palavra de Deus é um instrumento do agir, do poder de Deus na minha vida e na sua vida. Vamos pedir a Deus nesse momento que Ele nos conduza pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que Ele possa nos ajudar na compreensão e nessa leitura orante da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos para o penúltimo capítulo do livro do Gênesis. Então pega aí a sua Bíblia, também o seu caderno para anotar, para que nós possamos escutar aquilo que Deus tem para nós a partir da leitura e da meditação desse texto. É Gênesis capítulo 49, versículos de 1 a 27. Gênesis capítulo 49, versículos de 1 a 27. Vamos ler o texto e juntos depois meditá-lo. Jacó chamou os filhos e lhes disse: reuni-vos para que eu vos anuncie o que sucederá nos dias vindouros. Reuni-vos e escutai, filhos de Jacó, escutai, Israel, vosso pai. Rubem, tu és o meu primogênito, minha força, meu primeiro fruto do meu vigor, primeiro em autoridade, primeiro em poder. Impetuoso como a água, não manterás a primazia, pois subiste na cama de teu pai, profanando então o meu leito. Simeão e Levi são irmãos, instrumentos de violência são suas espadas. Jamais assistirei a seu conselho, nem minha honra será cúmplice de suas tramas. Porque no furor degolaram homens e por capricho a touros cortaram os tendões. Maldita cólera tão violenta, maldito furor tão cruel. Vou reparti-los em Jacó e dispersá-los em Israel. A ti, Judá, teus irmãos renderão homenagem. Tua mão pesará sobre a nuca de teus inimigos. Diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Judá, filhote de leão, voltaste, meu filho, da pilhagem. Agacha-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertencem e a quem obedecerão os povos. Ele ata à videira o jumentinho, a parreira escolhida o filho da jumenta. Leva no vinho a veste e no sangue das uvas a roupa. Seus olhos são mais escuros que o vinho e os dentes mais brancos que o leite. Zabulon habita na costa do mar, serve de porto aos navios, e sua fronteira irá até a Sidônia. Issacar é um jumento robusto deitado no meio dos currais. Vendo que o repouso era bom e que a terra era excelente, ofereceu lombo à carga, foi submetido a trabalho escravo. Dan julgará seu povo como qualquer uma das tribos de Israel. Dan seja como serpente no caminho, como víbora no atalho, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair para trás o cavaleiro. Tua salvação espero, ó Senhor. Gade, assaltado por bandos de guerrilheiros, ele também ataca pelas costas. Assé, seu pão é nutritivo, fornece produtos deliciosos aos reis. Neftali é uma corça em liberdade que tem crias graciosas. José é como planta nova, árvore frutífera junto à fonte. Seus galhos sobem pelo muro. Provocaram-no com flechas, atacaram-no os atiradores de setas, mas permanece retesado seu arco, e ágeis se mostram as suas mãos. Foi pelas mãos do soberano de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de teu pai, que te ajude, pelo Deus poderoso que te abençoe, com bênçãos que descem dos céus. Bênçãos do absinto sobre a terra, bênçãos dos peitos e do ventre.
bênçãos de teu pai, superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Desçam elas sobre a cabeça de José, sobre a fronte do consagrado entre os irmãos. Benjamim é lobo veraz, pela manhã devora a presa e à tarde reparte despojos. Nós vamos ver nessa bênção dada por Israel, por Jacó, aos seus filhos, as 12 tribos, não é? Aqui um ato profético, uma ação profética para a vida de cada um. Nessa bênção está descrito o que cada um vai ser, o que cada tribo vai viver, o que cada tribo vai passar. Então nós vamos perceber Jacó, né, Israel, como um homem temente a Deus, foi treinado para isso, de uma profunda comunhão com o nosso Senhor e de uma visão espiritual e de uma ação profética. Ele age profeticamente. Então vamos lá. Por que Rubem foi excluído no sentido da primogenitura? Por quê? Por orgulho e agressão sexual, né, ele desonra o seu pai, porque ele deita no leito do pai como a concubina Bala. Então ali ele pede a sua primogenitura. Simeão e Levi, eles usam de ira, né, conspiram para matar todos os homens da cidade de Siquém, por causa daquela realidade, né, que foi vivida pela violência sofrida pela sua irmã. Eles fazem justiça com a própria mão e expõem os outros irmãos diante daquela violência por conta dos outros povos que já habitavam ali naquela terra. Então, os da tribo de Simeão ou simeonitas, né, eles vão se juntar à tribo de Judá. E os levitas, eles vão se dispersar, vão estar habitando em 48 cidades. Não terão terra, não terão essa realidade descrita por cada um daqueles que o próprio Israel vai dizendo ali, né? Vai mostrando que alguns vão trabalhar na área marítima, outra no campo, outra com os rebanhos, outros vão ser ali mais dados à realidade do combate, da guerra. Mas é importante o destaque que é dado à tribo de Judá, porque dela virá o leão da tribo de Judá, o Messias de Israel. Então, fica bem claro aqui quando no versículo 8, ele vai, né, Jacó vai dizer sobre Judá: a ti, Judá, teus irmãos renderão homenagem, tua mão pesará sobre a nuca de teus inimigos, diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Judá, filhote de leão, da presa, meu filho subsiste. Ele se agacha, deita-se como leão, como uma leoa. Quem o fará levantar? O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando de entre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence e a quem vai a obediência dos povos. Ele amarra a videira seu jumentinho, a parreira escolhida o filho da jumenta, lava no vinho suave, ou melhor, lava no vinho sua veste e no sangue das uvas o seu manto. Seus olhos são mais escuros que o vinho e os dentes mais brancos que o leite. Então, Israel está profetizando aqui sobre a tribo de Judá. Ele está profetizando sobre a descendência de Davi, o rei Davi, depois Salomão e posteriormente o Messias, Jesus, o leão da tribo de Judá. E quando ele fala aqui, né, ele amarra a videira seu jumentinho e a parreira escolhida o filho da jumenta, lava no vinho sua veste e no sangue das uvas o seu manto. Ele vai estar dizendo aqui do Messias sofredor, de Jesus, que vai redimir toda a humanidade pelo seu sangue. Ali a uva, o suco da uva, o vinho, né, representando o sangue precioso de Jesus. Então, a história desse povo é a história da salvação da humanidade. E Jesus vem da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele vai dar a sua própria vida, o seu sangue redentor. O cetro jamais será tirado, ou seja, né, desta tribo virão os governantes escolhidos pelo próprio Senhor. E é dessa tribo que vem o governante real, aquele que é rei do universo, Senhor do universo, Jesus Cristo. E esse cetro não será
tirado. O que nós precisamos perceber é que Deus conduz o seu povo, que Deus conduz aqueles que se deixam tocar pela graça, trabalhar. Veja só, Jacó foi trabalhado por Deus. Jacó era um trapaceiro. Então nós vamos vendo a vida de Jacó ser purificada. Depois foi purificada naqueles anos que ele serviu lá ao seu tio Labão. E agora, no fim da vida, ele já é um profeta de Deus. Ele já faz aquilo que Deus deseja. Então aqui nós podemos colher a mensagem: eu devo fazer aquilo que o Senhor Deus deseja, sendo-lhe obediente em tudo e caminhando na sua santa vontade. Não posso perder tempo diante dos desafios, tribulações e provas, pois o Senhor se aproveita de tudo para edificar-me e fazer-me cada dia mais forte e decidido em seguir o caminho da salvação. Como Jacó, devo deixar-me conduzir pelo Senhor e ser trabalhado por Ele no caminho, na estrada da vida. Ao contemplarmos esse homem já no final de sua vida, abençoando seus filhos e sendo profeta de Deus, nós vamos perceber que nada se perdeu na vida de Jacó, de Israel. Tudo o que aconteceu, ele aproveitou, ele se deixou conduzir para que Deus tratasse seu caráter, temperamento, personalidade e fizesse dele um homem de Deus, um profeta de Deus. E é assim que o Senhor quer fazer comigo e com você. Mas nós precisamos ser dóceis, porque muitas vezes nós resistimos ao agir, ao trabalho de Deus. Vamos rezar juntos? Senhor, não é fácil entrar nesse processo, entrar na forma, na formatação, naquilo que o Senhor quer fazer e realizar na minha vida e na vida dos meus irmãos, a partir dos acontecimentos do cotidiano. As coisas boas e as coisas não tão boas, as provas, as tribulações, mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Assim como Jacó, Israel, se deixou conduzir pelo Senhor, foi se aprofundando na experiência contigo e chegando ao final da vida, ele já consegue perceber a sua vontade, discernir a sua vontade, é sensível ao mover profético do Senhor em declarar sobre cada um dos seus filhos, aqueles que são o símbolo das tribos de Israel. Ele fala profeticamente sobre a vida de cada um. Conceda a mim, conceda aos meus irmãos a graça, Senhor Deus, da docilidade de permitir que no caminho o Senhor realize a sua vontade na nossa vida, que haja crescimento, que haja amadurecimento espiritual e que haja, Senhor Deus, cada vez mais abertura em mim, no meu coração e no coração dos meus irmãos, para que a sua vontade sempre prevaleça sobre a minha e a de cada um desses meus irmãos. Amém. Deixar a vontade de Deus prevalecer sobre a nossa vida, sobre a nossa vontade, vai fazer toda a diferença no final. E nós vamos percebendo esse crescimento da graça de Deus e principalmente a docilidade de cada um de nós em fazer a vontade de Deus e em ser a vontade de Deus na vida de tantas pessoas, de tantos irmãos e de tantas irmãs. Que Deus abençoe você e sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.